Se você está com um problema de utilizar o mouse, de configurar o mouse, sei lá, jogar um jogo FPS no emulador do PCX2, né, que é um emulador de PlayStation 2, é muito simples, né? Então eu vou abrir o emulador aqui, eu costumo fazer o passo a passo nos vídeos para ficar bem claro, para ficar bem intuitivo, então eu executo sempre como administrador para não dar nenhum problema em qualquer software, tá? E aqui, como faz tempo que eu não abro o meu emulador para fazer algum joguinho aí, para me divertir um pouquinho, eu vou pedir para lembrar mais tarde. Aqui estão alguns jogos, beleza? Então lá em cima no emulador você vai ter configurações. Então nas configurações aqui, ó, já fica bem mais simples, né? Ou você pode vir em sistema e configurações que vai abrir uma aba aqui, ó, né? Uma telinha à parte. Nessa telinha à parte aqui, ó, você vai ter várias e outras configurações. Sucio, ó, você vai ter aqui um monte de configurações que você pode mexer, correto? Só que não é nenhuma dessas. Possivelmente você esteja mexendo nessas configurações. Mas a configuração que você precisa mesmo é de controles, porque o joystick ele é um controle, né? Quando eu digo um controle, pode ser do Nintendo, pode ser do Nintendo Wii, do Nintendo lá 64, né? Que é conectado por USB. Ela é uma entrada de dados. O que significa uma entrada de dados no computador? Você aperta o X do controle, por exemplo, do PlayStation 4, né? Do PS4. O X e aquele X exerce um comando. O Windows, o sistema operacional, ele precisa entender que aquele X ali, ele é um comando. Então eu sempre falo, a ideia do canal aqui é te explicar o que é o problema em si, por que ocasiona aquele problema, como resolver e como pode ficar, para você não ficar dependendo mais de tutorial. Então, nesse caso, você está querendo utilizar no joystick, você está querendo utilizar uma entrada de comando, né? Que é o mouse. O mouse você tem um botão direito, esquerdo, alguns mouses são gamers, né? Tem alguns outros botões ali, e tudo isso são entradas de dados, né? Você está querendo exercer alguma função no jogo. Então, o sistema operacional precisa reconhecer que aquele joystick ali, ele é um joystick de entrada de dados. E aqui no PCX2, nas configurações de controle, é muito simples. Você vem aqui, ó, fonte do mouse, né? Ou ponteiro. Essa configuração aqui ela precisa estar ativa, né? Ativar o mapeamento do mouse. Em outras palavras, aqui o PCX2, que ele é um software, ele é um programa, ele está informando ao sistema operacional que precisa mapear as entradas de dados do mouse. E com isso você vai poder utilizar o mouse para poder fazer as configurações de botões, né? Por exemplo, aqui nas configurações, você pode ver que você tem a velocidade X e Y, né? Ou seja, X e Y, né? Imagine aqui a tela do computador. Eu estou movendo o mouse de cima para baixo, baixo para cima. Isso aqui é Y e X na linha horizontal. Né? Então, no caso aqui, você consegue ver a velocidade. Se eu quiser a velocidade de X, né, mais lento do que 40, ó, ele não vai acontecer nada aqui porque eu não estou utilizando, não estou jogando nenhum jogo no momento. Né? Mas se você fizer essa configuração, fechar e iniciar o jogo lá, você vai notar uma diferença. Então isso aqui é muito importante se você for jogar um jogo de FPS, que eu suponho que você vai jogar um jogo de FPS, por isso que você está querendo utilizar o mouse, né? Então o ponteiro está muito rápido. Você diminui um pouquinho aqui, né? E volta lá no jogo, né? Então você fecha o jogo, volta no jogo, daí você tem que ficar fazendo essas configurações. Lembrando que se você fizer a configuração direto aqui e depois abrir o jogo e o jogo já estiver aberto, possivelmente não vai funcionar. Você precisa reiniciar o jogo. Vou deixar no 40 aqui, né? E a zona morta, tudo é a mesma coisa. E como você pode saber que o mouse está funcionando? E como que você pode saber isso? Aqui a gente vai em controles, ó, qualquer controles esse aqui, ó. Qualquer controle, ó, porta de controle 1. Se não necessariamente, você precisa estar com controle USB ativo, né? Possivelmente vai mostrar alguma coisa aqui do lado. Mas o mais importante de tudo é dispositivos detectados. Você pode ver que o mouse está detectado aqui, ó, como meu teclado está conectado também, está ativo aqui. E um controle de PS4 aqui também está conectado, porque eu tenho meu outro canal de games, né, de RPG lá, Diablo, Paths of Exile e tantos outros jogos, né, Undecember. Então, nesse caso, se eu for desativar aqui, ó, não vai aparecer nada lá, né, dispositivos conectados, ó, né, nada. Por quê? Porque isso aqui não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui, de fonte do mouse, ele apenas está informando que o software ele tem que mapear o mouse. Mas aqui nós temos os dispositivos. Se eu desconectar o controle ali, ele vai sumir, né?
Então significa que o teu mouse está funcionando bonitinho, você só precisa mapear. Dito isso, você precisa ir aqui em qualquer porta de controle, né? Porque você está jogando no emulador de PlayStation 4, então, de PlayStation 2, né? Oh, maravilha, PlayStation 4, né? Já tem emulador. Eu vou trazer algum vídeo aqui no canal. E aqui, ó, o que você pode fazer para saber se está funcionando ou não? Se aquela opção está mapeando o seu mouse. Vamos dizer que você está querendo jogar algum jogo de FPS e no PC2, né, no controle de PS2, você tem os direcionais aqui. Vamos imaginar que o joystick aqui esquerdo é para mover a câmera. Então, ó, você tem os direcionais e você tem o analógico esquerdo. Se eu clicar aqui, ó, eu estou clicando com o botão direito. Então, ele está configurando o botão direito. Para baixo, botão, ó, clico uma vez e clico o botão. Clico uma vez e clico o botão que eu quero. Só que eu quero que o mouse faça o movimento da câmera. Então, eu clico uma vez, ó, clico uma vez e clico para cima. Né? Ou melhor dizendo, clico uma vez e movo o mouse para cima. Aqui, clico uma vez e movo o mouse para baixo. Para a direita, clico uma vez e movo o mouse para direita. Esquerda, clico uma vez e movo o mouse para a esquerda. Pronto, está configurado. Pointer, né? Significa que ele está reconhecendo o mouse, que ele está configurando o mouse. E se aquela opção não tivesse funcionando ali, que seria um mapeamento aqui, ó, o mouse não estaria funcionando, ele não estaria reconhecendo o mouse para fazer esse tipo de configuração aqui, entendeu? Então tá aí como você pode utilizar o mouse para poder jogar os seus jogos de FPS. Você fez aqui as configurações dos botões, você fecha e inicia o jogo que você quer jogar, beleza? Então dá aquela fortalecida monstro, lembrando que é muito importante o teu joinha, porque o teu joinha que vai recomendar esse vídeo para outras pessoas que estão querendo utilizar o mouse aí no PCX2. A ideia aqui do canal é simplesmente te ensinar o máximo possível, o mais completo possível, para você não depender de outros tutoriais. A maioria dos tutoriais que a gente tem na internet são muito bons, né? Outra grande maioria são tutoriais que falam tudo pela metade, né? Não explicam direito e você tem que ficar pesquisando para resolver o teu problema. Então eu espero que você tenha resolvido o teu problema nesse tutorial, que simplesmente se você quer usar o mouse é só fazer esses procedimentos, beleza? Então é isso aí, um grande abraço, fui!